quinto bloco ou quinta parte dessa nossa revisão de 100 itens da matéria de direitos humanos. Lembrando, se você é aluno, é aluna da minha isolada de direitos humanos pelo SEI acadêmico, ou se você faz parte das assinaturas para carreiras jurídicas do curso SEI, você teve acesso a essa aula de forma completa, de uma vez, no dia em que ela foi publicada, juntamente com este resumo escrito que você está vendo aí na tela. Um resumo escrito que abrange os 100 itens que eu estou comentando aqui muito objetivamente com vocês durante essa aula. Se você está acompanhando apenas pelo meu podcast, do Utopia Podcast, você está acompanhando a aula no decorrer de, acredito, 10 semanas. Uma parte a cada semana em um episódio do Utopia Podcast. E você também não tem acesso ao material escrito dessa aula. Item 41, ainda sobre a Corte Interamericana. De acordo com o artigo 53 da Convenção Americana, os juízes da Corte são eleitos em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta dos Estados partes na Convenção Americana, na Assembleia Geral da organização, de uma lista de candidatos propostos pelos mesmos Estados. 2. Cada um dos Estados partes pode propor até 3 candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de outro Estado membro da OEA, sendo que, propondo 3, assim como lá no processo de escolha dos membros da Comissão Interamericana, pelo menos um deve ser nacional de Estado diferente do proponente. Percebam, então, que a eleição dos juízes da Corte Interamericana também ocorre na Assembleia Geral da OEA. Também ocorre em uma votação secreta. No entanto, apenas pode participar dessa deliberação, da escolha dos juízes da Corte Interamericana, os estados que tomam assento, sim, na Assembleia Geral da OEA, mas que são partes da Convenção Americana. Estados Unidos, Canadá e outros países que são membros da OEA, mas não são partes da Convenção Americana, não podem propor candidatos, nem tampouco participar do processo de escolha dos juízes da Corte Interamericana. Item 42. Os juízes da Corte Interamericana exercem um mandato de 6 anos e não de 4 anos, como é o mandato dos membros da comissão. E só podem ser reeleitos também uma única vez. De acordo com a Corte Interamericana, o juiz que for nacional do Estado demandado, em caso originado de petição individual da vítima, não pode participar do julgamento. Guardem esse ponto, porque já caiu algumas vezes. Se vocês fizerem uma leitura do artigo 55 da Convenção Americana, vocês perceberão que, em determinado momento, o artigo 55 menciona que o juiz nacional de um dos estados demandados conserva o seu direito de participar do julgamento. No entanto, conforme a Corte Interamericana esclareceu na opinião consultiva número 20, o juiz nacional do estado demandado somente conserva o seu direito de participar do julgamento quando se trata de demandas interestatais, quando um estado processa outro estado. Quando haverá, inclusive, a possibilidade de o estado demandante ou demandado, que não conta com juiz no corpo de 7 juízes da Corte Interamericana, indicar o chamado juiz ad hoc. No entanto, quando o caso seja originário de petição individual da vítima, o juiz nacional do estado demandado não pode participar do julgamento. Vamos imaginar, então, um caso contra o Brasil. Atualmente, o Brasil tem um nacional seu no corpo de 7 juízes da Corte Interamericana, que é o juiz brasileiro Rodrigo Mudrovich. Esse juiz brasileiro não pode participar do julgamento de um caso contra o Brasil originado de uma petição de denúncia individual da vítima. Seguindo, item 43. Já disse. Também na opinião consultiva número 20, a Corte Interamericana delimitou a atuação do chamado juiz ad hoc, apontando que ele somente deve ser admitido nas demandas originadas de petições
interestatais. Nas petições originadas de petições individuais da vítima, não há que se falar na figura do juiz ad hoc. Item 44. De acordo com o artigo 64 da Convenção Americana, são legitimados para solicitar uma opinião consultiva à Corte Interamericana os Estados-membros da OEA e os órgãos da OEA. Os Estados e a Comissão Interamericana, que é um dos órgãos da OEA, não precisam demonstrar a pertinência institucional ou a pertinência temática. Os demais órgãos da OEA, sim, precisam demonstrar uma pertinência temática ou institucional quando solicitam uma opinião consultiva. A reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores, a Assembleia Geral e outros órgãos da OEA, diversos da Comissão Interamericana, precisam demonstrar a pertinência institucional ou temática. Nós temos dentro do curso de Direitos Humanos uma aula completíssima sobre competência consultiva. Uma aula de nível de pós-graduação, tem tudo lá. Neste momento, eu te destaco o seguinte, algo que você pode, talvez por uma intuição equivocada, errar na sua prova. Percebam que qualquer Estado membro da OEA pode solicitar uma opinião consultiva. E não apenas os Estados partes da Convenção Americana. Isso porque se trata de um serviço, sim, de um serviço que a Corte Interamericana oferece para todos os Estados-membros da OEA. Os Estados Unidos, que é um Estado parte da Organização dos Estados Americanos, mas não é parte da Convenção Americana, pode perfeitamente solicitar uma opinião consultiva. Item 45. A Corte Interamericana pode adotar opinião consultiva sobre todos os tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos, não se limitando assim aos tratados do sistema interamericano. Essa dúvida, a Corte Interamericana respondeu, já na sua opinião consultiva número 1. Isso porque o artigo 64 da Convenção Americana menciona como objeto da opinião consultiva ou como parâmetro da opinião consultiva os tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Não apenas os tratados do sistema interamericano concernem a proteção dos direitos humanos nos Estados americanos, a exemplo do Brasil, mas também os tratados do sistema global. Nada impede, assim, que a Corte Interamericana emita uma opinião consultiva sobre um tratado do sistema global, que, justamente, considerada a sua aplicação global, naturalmente, concerne também a proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Dentro da aula da opinião consultiva, no curso de Direitos Humanos, eu aprofundo um pouco mais para dizer que não é em toda e qualquer hipótese que a Corte Interamericana pode emitir uma opinião consultiva sobre tratado do sistema global. Item 46, ainda sobre competência consultiva. A opinião consultiva de compatibilidade somente pode ser solicitada pelo próprio Estado interessado em conferir a compatibilidade de uma lei ou de um projeto de lei nacional com o direito internacional dos direitos humanos. Essa expressão, opinião consultiva de compatibilidade, eu a adoto, eu a emprego, para fazer menção a uma das modalidades de opinião consultiva, prevista no parágrafo 2º do artigo 64 da Convenção Americana. No parágrafo 1º, nós temos a opinião consultiva de interpretação. Na opinião consultiva de interpretação, qualquer legitimado, Estados-membros da OEA, órgãos da OEA, perguntam à Corte Interamericana. Corte Interamericana, este ou estes dispositivos deste tratado concernente à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos, como devemos interpretá-lo ou interpretá-los? Já no parágrafo 2º, nós temos claramente uma espécie de controle de convencionalidade preventivo, quando somente o Estado, entre aspas, proprietário da normativa interna, e vejam que aqui a Comissão Interamericana não tem legitimidade, somente o Estado pode perguntar à Corte Interamericana. Corte Interamericana,
esse dispositivo da minha legislação nacional é compatível com este ou estes dispositivos deste tratado concernente à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos? Aqui nós temos a opinião consultiva de compatibilidade, em que o legitimado é apenas o próprio Estado. A Argentina não pode perguntar à Corte Interamericana se um dispositivo da legislação do Brasil é compatível com a Convenção Americana, mas somente o Brasil tem essa legitimidade. Item 47. De acordo com o artigo 62 da Convenção Americana, o Estado pode aceitar a competência contenciosa da Corte no momento da ratificação da Convenção ou em qualquer momento posterior. O Brasil, por exemplo, ratificou a Convenção Americana em 1992 e aceitou a competência contenciosa da Corte em 1998, mais especificamente para fatos posteriores ao dia 10 de dezembro de 1998. Ainda sobre competência contenciosa, vamos para o item 48. De acordo com a Corte Interamericana, o Estado que tenha aceitado a sua competência contenciosa não pode depois retirá-la, pois isso equivaleria a uma espécie de denúncia parcial da Convenção Americana, o que a Convenção não admite. A Corte compreende a sua competência contenciosa como uma cláusula pétrea do sistema interamericano. A denúncia integral da Convenção seria, portanto, a única saída. Neste sentido, uma sentença da Corte Interamericana no caso Ivica Bronstein contra o Peru, se não me falha a memória. Vejam só, é uma cláusula facultativa. O Estado pode perfeitamente ratificar a Convenção Americana e não aceitar, no momento da ratificação ou no momento posterior, a competência contenciosa da Corte. Não há problema com isso. No entanto, a partir do momento em que o Estado aceita a competência contenciosa da Corte, de acordo com a própria Corte, isso se transforma numa cláusula pétrea do sistema interamericano. Ele não pode voltar atrás. Ele não pode retirar a aceitação da competência contenciosa, mas ainda assim se manter vinculado ao texto da Convenção Americana. A única saída seria uma saída mais radical, consistindo na denúncia integral do texto da Convenção Americana. Item 49. Não apenas a Convenção Americana atribui competência contenciosa à Corte Interamericana, mas também outros tratados do sistema interamericano, expressa ou implicitamente, como, por exemplo, a Convenção de Belém do Pará, a Convenção contra a Tortura, a Convenção contra o Racismo, expressa ou implicitamente. A Corte Interamericana não tem, assim, uma competência contenciosa somente para julgar casos de possíveis violações ao texto da Convenção Americana, também tendo a competência contenciosa para decidir sobre violação de outros tratados do sistema interamericano que lhe conferem essa competência. Para encerrarmos essa quinta parte, item 50. De acordo com o artigo 44 da Convenção Americana, qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um Estado-parte. Muita atenção para esse item, que foi inclusive cobrado na minha prova discursiva da Defensoria Pública da União, no meu concurso para Defensor Público Federal, lá no longínquo ano de 2010. Percebam a ampla legitimidade ativa do sistema interamericano. Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental pode denunciar a violação, e não apenas a vítima. E vejam só, há jurisprudência do sistema interamericano no sentido de que não se exige, inclusive, uma prévia autorização da vítima para que outra pessoa denuncie por ela uma violação que a vítima, e não a pessoa denunciante, sofreu, uma violação de direitos humanos. Qualquer pessoa, quaisquer grupos de pessoas e também, vejam só, entidade não governamental,
legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da OEA. Uma organização não governamental norueguesa, sul-africana, do Japão, da China, pode denunciar uma violação de direitos humanos representando a vítima perante a comissão? Não pode. Apenas uma entidade não governamental devidamente inscrita, reconhecida em um ou mais Estados-membros da OEA. Com isso, encerramos a quinta parte. Espero que estejam gostando, que esteja contribuindo para o estudo de vocês. Um abraço, bons estudos. Eu já volto na sequência com o bloco número 6, em que vamos analisar os itens de 51 até o item 60.